Bem-vindo a mais essa aula e, obviamente, se você se matriculou nesse curso, se você está assistindo essa aula, é porque você tem uma grande ideia no seu coração, ou pelo menos você tem um grande desejo de compartilhar com o mundo o seu conhecimento. E sendo assim, começam a surgir as dúvidas. Será que a minha ideia vende? Será que tem comprador para ela? A princípio eu posso te dizer que hoje em dia tem praticamente público para tudo. Tem gente que quer saber como deixar o cabelo mais liso, tem outros que querem saber como domar, né, o gato, tem de tudo que você imaginar. Principalmente na sequência como fazer, como. Então, a princípio, sim, tem público para você. Agora, o que você tem que pensar é o seguinte: será que o público que quer esse assunto, ele vai se interessar por mim, pela minha forma, pelo meu modo de compartilhar esse conhecimento? Então, baseado nisso, é que eu quero mostrar para você o seguinte, e já dando sugestão com relação a resultado. Se você já tem esse conhecimento, como que é o resultado? As pessoas observam em você esse resultado? Eu até botei aqui alguns exemplos. Olha, o que já falam de você, né, com relação a isso. Se você mexe com maquiagem, tá? O que as pessoas que já foram atendidas por você, o que elas falam? Né? O que elas têm a dizer? O que você ouve delas? Nossa, mas o seu trabalho é maravilhoso e tal. Então você precisa ver quem é que está te validando, né? Qual a validação que você tem. Não basta você simplesmente achar que tem uma boa ideia, uma grande ideia e pronto, mas ninguém sabe disso. Então, o ideal é que você compartilhe. Por isso que eu botei aqui, ó, online e offline também. Começa a ver aquelas pessoas que estão primeiramente próximo de você e começa a perguntar. O pai, mãe, fulano, cicrano, o que você acha se eu pegasse esse meu conhecimento e se eu compartilhasse? Você acha que as pessoas iriam se interessar? Vocês acham interessante esse conteúdo? Agora eu botei aqui e deixei claro, não é para perguntar se vai dar certo. Será que vai dar certo? Porque aí a resposta ela vai ser meio... ela vai de acordo com as crenças de cada um. Então pode ter muita gente que não confia em você e não confia no seu talento, né? Pode ter muitas pessoas que têm certa inveja de você, porque você sabe fazer, tem esse talento ou tem talentos e ela não tem. Então daí pode ter gente querendo jogar areia. Então na verdade não é para perguntar se achar que vai dar certo, né? É para você perguntar quanto ao teu conhecimento, o que eles acham que se você compartilhar isso, será que as pessoas iriam se interessar? Ponto, basicamente isso. E aí você precisa se atentar com uma coisa. Se você acabou de aprender algo e já se posiciona como especialista, você pode ter problemas aí. Primeiro de tudo, autoconfiança. Talvez você não vai ter a autoconfiança necessária, porque o seu conhecimento ainda pode ser raso, pode ser superficial. Então você de repente tem até boa didática, boa oratória, vai saber explicar, mas o dia que você tiver um tete a tete, você pode balançar. Tá? Então você só precisa se atentar quanto a isso. Não é que você tenha que também se resguardar ou desistir da ideia por causa disso. Até porque o quanto você sabe já é muito mais do que muitas pessoas sabem. Então, se você sistematizar direitinho, se você organizar esse assunto direitinho, de uma forma fácil das pessoas entenderem, de uma forma agradável,
você pode ter certeza que o que você sabe já vai atender a muitas pessoas que não sabem nada desse assunto e que se interessam, tá? Então, é o que precisa tomar cuidado. Agora, entrando na questão mais especificamente de nicho, vamos lá. Aqui tem uma situação muito importante também, tá? Na escolha do nicho ideal. Sinceramente, eu não compactuo da ideia de que você, quero trabalhar no online, o que eu vou fazer? O que está dando dinheiro? Vamos ver, está dando dinheiro? Vamos falar de relacionamento, está dando dinheiro. Vou falar de relacionamento, vou me posicionar como alguém que já é expert nessa área e vou me posicionar por aqui mesmo e vou falar de relacionamento. Muito cuidado com isso. Então vamos lá. Na hora de você escolher o seu nicho, pense nessas 3 coisas. Primeiramente, paixão. Olha, se não for uma coisa que tira você, que faz você... Olha, essa aula, por exemplo, eu estou gravando. Olha, essa aula especificamente, olha a hora que é. Tá vendo? 00:59, 1 da manhã. 1 hora da manhã. Então, é paixão. Daqui a pouco eu vou parar para tomar um banho e dormir. Mas eu fico porque eu amo fazer o que eu faço, eu amo ensinar, eu amo compartilhar conhecimento. Agora, quando você faz uma coisa só por dinheiro, ou só pensando na paixão, você já vai ter um problema sério. Porque quando você estiver lá na frente, com o seu curso montado, se você pensa que vai lançar e que no dia seguinte você vai ter rios de dinheiro caindo na sua conta, você está enganado. Você vai precisar de consistência, vai precisar amadurecer, vai precisar divulgar. E quem não tem paixão no que faz, não adianta. Vai ficar pelo caminho, daqui a pouco para. Entendeu? 1 mês, 2 meses, 6 meses talvez vai ser muito. Abandona, desiste. Mas na verdade, por quê? Não teve paixão, porque se tivesse ela iria persistir e até, né, eu gosto muito de usar o exemplo do carro, né, que está enguiçado, que você vai empurrando, aí ele pega a velocidade e aí pega no tranco. Mas ele está na inércia. O curso também, quando ele começa, ele está na inércia, ele vai precisar ser empurrado, né, até se pegar no tranco. A não ser quando tem grandes lançadores por trás, colocando muito dinheiro, aí isso acelera, é mais rápido. Aí é como se você estivesse com o carro na descida. Né? Soltou o freio, ele já desce. Mas primeiro de tudo é paixão. Outro ponto aqui é proficiência. Óbvio, você tem que ter o conhecimento daquela área e uma vivência mínima, tá? Então, além de paixão, você tem que vivenciar, ter uma vivência, ter conhecimento. Dependendo da área, você vai precisar ter formação, tá? Principalmente se for áreas de habilitação, né? Eu vou dar um exemplo. Tem muita gente ganhando dinheiro falando como emagrecer que não tem nada a ver com a área de nutrição. Para mim, tem um problema sério aí. Como é que alguém pode falar sobre emagrecimento, onde envolve vários processos biológicos acontecendo quando você toma determinado suplemento, né? que muitas vezes sem orientação, que suplemento, o nome já diz, é para acrescentar algo, não é para substituir. Então, muitas vezes, a pessoa que compra um suplemento ou aquele que está ensinando sobre suplementação, ele não tem proficiência para dar suporte de conhecimento em vamos dizer assim, em todos os 4 cantos desse conhecimento da nutrição, que é só o nutricionista. Então, ainda acaba podendo ter problemas sérios aí com o conselho aí de nutrição. Mas isso no mundo online,
acontece demais. Agora, culpa de quem? Os nutricionistas não se posicionam. Os professores, né, os especialistas em psicologia, em direito, em qualquer área que seja, não se posiciona. Aí tem gente vendo que tem um mercado ali disponível. Elas não têm a formação, mas o pouquinho de conhecimento que ela tem, ela reúne ali e começa a dar um banho em pessoas que têm formação. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Você, dependendo da área, vamos supor, tem coisa como pintar, como montar uma parede de gesso, né, de forma fácil. Estou falando assim aleatoriamente. Eu não entendo de gesso, mas tem gente que quer, que precisa. E ela vê um curso passando lá, como fazer de forma fácil a parede de gesso. E ela compra, porque ela está interessada naquilo. Entendeu? Mas para isso você precisa ter proficiência na área. E o outro ponto é a famosa demanda. Então a demanda é o seguinte, é saber se o produto que eu quero montar, se tem comprador para ele, que é basicamente o que eu falei no slide anterior, mas também eu tenho que ver se a escala dele. Vou dar um exemplo para vocês. O meu outro segmento, além desse curso aqui, desse segmento aqui de ensinar as pessoas a montarem cursos, né, a se aperfeiçoarem, eu mexo com, como você vê aqui, ó, comunicação não verbal. Então eu tenho um curso de linguagem corporal, eu tenho um curso de leitura facial. Nossa, o de leitura facial é um nicho fechadinho, tá? Então a demanda é bem mais enxuta. Porém, é um público mais específico, mais fiel, é um público mais seguidor. Entende? E agora, só que tem áreas que são mais abrangentes. Eu dei o exemplo do relacionamento. Relacionamento, todo mundo se relaciona. Eu acho que no próximo slide eu vou detalhar isso melhor para vocês. Mas então, basicamente, para você pensar, né, em entrar, né, no meio online, num curso, montar um curso, você tenta ver essas 3 áreas aqui. E aí, ok. Se casar, ok. Agora, se você for só por dinheiro, ou só porque você já está com raiva do patrão, que é outra coisa que eu acho super errado. É outro erro do online, que é atiçar as pessoas a fazerem cursos e tal. Monta, tá, vai para online, larga seu emprego. Mas não é bem assim. Tá? Você quer largar, quer viver do online, tudo bem. Mas tem que ser um passo a passo. Né? Começa primeiro, não larga nada, larga tudo. Não larga não. Vai com calma, começa a fazer o online de forma paralela, porém com consistência. Isso vai demandar mais esforço de você, vai ter que se esforçar um pouco mais. Mas aí com o tempo você vai, né, pegando corpo, e aí o seu curso ele naturalmente vai ser uma renda extra a princípio. E aí quando isso for pegar corpo, daqui a pouco quando você vê, aquilo que era renda extra já está praticamente mais do que o seu salário da sua empresa que você trabalha. Aí sim, se você vê que tem uma demanda legal na prática já, né? E aí você parte para largar o seu emprego e viver só do online. Mas não pode ser irresponsável como muitos por aí que sai largando tudo e pensa que botou um curso online, no dia seguinte já vai estar milionário. Ó, não é assim, não. A verdade tem que ser dita. Bom, e aqui eu vou mostrar para vocês, né, um funilzinho de como acontece essa questão da escolha de nicho e o porquê que eu defendo a tese dos cursos menores. Tá? Os cursos menores. Vamos lá, vou chegar lá. Primeiro ponto, quando você pensa assim em público, nós temos a grande massa, né, que é a grande maioria da população. Então são as massas. E dentro das massas nós temos mercados. O que seriam mercados? Grupos
de produtos ou serviços com relação entre eles. Eu vou exemplificar cada um para vocês. E aí, no mercado, entre cada mercado nós temos segmentos, que são parte de um todo dentro desse mesmo mercado. E aí vem o nicho, né, que é divisão seccionadas por seção dentro do segmento. O subnicho, que é subdivisão do nicho. E ainda tem um micronicho, que é microseções dentro de cada subdivisão de um nicho. Aqui, eu confesso que fica estranho para entender, mas aqui facilita. Ó, vou dar um meu exemplo para vocês, tá? Do meu outro ponto de trabalho. Então, falando de massa, tem a grande massa, né? Então, tem um mercado, o mercado de educação. Educação é um mercado. Então, dentro do mercado de educação, tem um segmento de comunicação. Dentro do segmento de comunicação, eu vou ter aqui, ó, posso puxar um nicho, né, que é a comunicação não verbal, e o outro nicho, que é a comunicação verbal. Dentro do nicho da comunicação verbal, tem um subnicho aqui, ó, de leitura facial e o outro subnicho de linguagem corporal. Dentro desse subnicho de leitura facial, tem a leitura facial tradicional e tem a com base biológica, antropológica. Então eu pego tudo isso aqui, ó, praticamente. Mas eu tenho um curso nichado aqui, ó. Tá vendo, ó? Leitura facial, tanto com aspectos tradicionais quanto biológico e antropológico. Entendeu? Agora, o segmento pode ter vários nichos. Eu botei 2 exemplos aqui. A educação pode ter vários segmentos. Entendeu? Eu botei só um aqui. Então é só para você entender o que você precisa entender disso aqui. É muito confuso, tal. Você só precisa entender que quanto mais específico você for, mais possibilidades você tem de criar cursos menores, tá? O curso menor, ele que vai entrar nessa nossa proposta de 24 horas aí. É um curso menor, é baixo risco, é baixo investimento, então é tudo mais tranquilo. E mesmo que você conclua o seu curso, que você bote para rodar, bote para vender, meu Deus, não vendeu, ninguém quis, você montando outro curso, esse curso ele pode servir como bônus. Então essas estratégias, que eu vou ter uma sessão mais para frente que eu vou falar delas, você pode utilizar se valendo disso aqui. Agora, por exemplo, se você vai falar de comunicação não verbal, nossa, é muito amplo, você tem que levar muitas aulas, muitas horas, E hoje em dia, pessoal, é tudo muito rápido. As pessoas querem rapidez, elas querem celeridade. Então, se for uma coisa que demora muito, que enrola muito, já era. Ó, vou dar outro exemplo aqui para vocês. Ó. Aqui tem a grande massa, né, o grande povão. Vamos supor que daqui selecionou aqui um outro mercado, mercado da saúde. Então tem um segmento do emagrecimento com um nicho de receitas dietéticas. Eu acabei de dar um exemplo assim agora. Então vamos lá, desse nicho de receita dietética, eu quero subnichar para mulheres, porque pode ser para homem ou para mulher. E dentro desse subnicho de receita dietética para mulheres, eu quero atender mulheres com intolerância à lactose. Ou de repente não, eu quero atender mulheres acima de 40. Então, só aqui eu já vi dois exemplos do segmento de emagrecimento do mercado de saúde, né, dentro do nicho de receita dietética. Mas eu quero trabalhar só com as mulheres de 40 anos. Entendeu? Olha só, eu fiz uma seleção bem específica. Aí você fazendo uma seleção bem específica, todo o seu conteúdo ele pode ser direcionado. Aí outra coisa que eu estava esquecendo de falar. Aí você pega aí, as pessoas pensam o quê?
vou falar sobre segmento assim amplo, que aí eu atinjo mais gente, né? Só que vai ficar muito generalizado, vai ficar muito um curso generalista. Então, quem quer alcançar todo mundo acaba não alcançando ninguém, porque aí você não vai se aprofundar em nada. Vai ser apenas um generalista ali, um curso generalista. Então, a ideia é você cada vez nichar mais, porque quanto mais nichado, mais produtos você pode criar. Olha, aqui se você trabalha com receitas, ou melhor, no segmento de emagrecimento, olha só, que interessante, aqui já é um produto, aqui já é outro produto. De repente você pode fazer outro produto para homem, que com certeza os compostos, né, alimentícios, né, nutricionais, melhor dizendo, já seriam diferentes em alguns aspectos, por conta de idade, e aí envolve metabolismo e tal. Então, olha que interessante. Isso te dá condições de, ao invés de fazer um cursão muito grande, te dá condições de ter fontes diversas. Né? Já ouvi falar que para não ter todos os ovos numa galinha, as galinhas de um ovo só, ou melhor, os ovos de uma galinha só. Enfim, mas não, você ter várias fontes, né? Vários cursos. Hoje, eu tenho o Clube da Face, que é o clubedaface.com. Lá são vários cursos que a pessoa ela pode comprar, tipo uma Netflix, compra tudo ali, acesso ao conteúdo todo, ou ela pode comprar os conteúdos avulsos. Tá? E as pessoas falam, nossa, como é que você faz tanto conteúdo, Bronísio? Como que você consegue? Eu estou mostrando para vocês aqui. É isso que eu faço. Ao invés de falar, né, simplesmente de leitura facial, eu vou subnichando. Leitura facial com ênfase em marcas de expressão. Leitura facial com foco na análise fotográfica. Ou seja, são coisas que eu preciso para que a leitura facial funcione melhor. Entendeu? Então eu vou lá no micro nicho, né? E aí eu vou vindo para o subnicho. Com isso, eu amplio. Pessoal, olha a estratégia que eu estou te dando. Esse vídeo já está ficando longo para o propósito de vídeos online, mas olha a estratégia que eu estou te dando aqui para você implementar, tá? Pense dessa forma aqui. Então não é para decorar nada disso, é só para você entender um pouquinho essa estrutura. Mas se eu errar o que eu botei aqui, não tem problema, desde que você consiga dividir, né? Isso gera isso, isso gera isso, isso pode gerar isso, que pode gerar isso, mais isso, mais isso, mais isso. Eu já me dou por satisfeito, porque cada isso, mais isso que você colocar aqui, são produtos que você pode implementar futuramente aí. Aqui eu já dei outro exemplo de subnicho, olha, para obesos, mórbidos, né, que são aqueles acima do normal. Então aqui, tratamento cirúrgico bariátrico. Então olha que interessante, eu estou falando de receitas, eu tenho um compêndio de receita, lembrando que isso aqui é um exemplo, caso você seja um nutricionista. Porque se você, não, vou montar receitas, cuidado. Olha o que eu falei, você tem que ter a sua habilitação. Estou dando um exemplo. Isso aqui você vai ver dentro da sua área. Então aqui, olha, subnicho para obeso, olha, tratamento cirúrgico bariátrico. Então, olha quantas pessoas fazem tratamentos cirúrgico bariátrico. Então, as pessoas que estão por fazer o que já fizeram, né, elas, se passar na reta delas aqui, chama a atenção delas na hora, ela para na hora para ver. E ela vai querer entrar. Entendeu? Agora, é todo mundo que vai ver? Não. Mas aí, lá na hora que for fazer a divulgação, existe estratégia dentro dos impulsionamentos que você consegue colocar a sua propaganda para os públicos específicos.